pauta neste início do programa, os adversários do Brasil, que tem como treinador Emerson Cris, que o torcedor Chavante conhece bem, treinou o Brasil na última Série D, no início da Copinha, e recentemente salvou o Marcílio Dias do rebaixamento. Vamos conversar então com ele agora. Emerson Cris, boa noite, prazer falar contigo, tudo tranquilo? Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito prazer falar com vocês aí também. Bacana demais relembrar esse período que eu passei por aí, né? E é, foi uma situação muito complicada naquele momento, mas graças a Deus a gente conseguiu colaborar de certa forma para que o Brasil hoje esteja numa situação muito melhor. E o Brasil, claro, agora SAF, agora uma outra gestão, tentando se reestruturar. Mas antes da gente falar sobre o Marcílio Dias, que é um rival do Brasil, o que aconteceu? Conta pra gente no Galo Maringá, que tivesse algum problema de saúde, tivesse que sair do cargo, tá recuperado, tá 100%, o que aconteceu? Graças a Deus, né? Como o próprio médico disse, né? Dos males foi o menor, né? Pois é, foi uma coisa inesperada, né? E foi muito rápido também. Eu acabei às vésperas da estreia na competição, uns 3 ou 4 dias antes da estreia da competição, eu me senti mal, né? Após eu ter acabado de dar um treino, e no outro dia também não me senti muito bem. E aí eu resolvi ir para casa a pé, e nisso me deu uma tontura, me senti muito mal, cheguei a desmaiar, né? E aí fui pro hospital, né? Daí consegui me recuperar um pouco, cheguei em casa, meu filho estava comigo, me levou pro hospital e aí fiz um monte de exames. E aí foi aquela luta para descobrir o que que era, né? Ressonância, eletro, poderia ser um monte de coisa, mas enfim, graças a Deus era só uma anemia profunda, né? Ela estava num estágio bem avançado ali, que a hemoglobina, a medida dela é 15, a minha estava em 6. E aí eu tinha um sangramento oculto, e aí foi uma série de coisas para descobrir, né? Mas enfim, aí eu já iniciei o tratamento, fiz o procedimento que eu tinha que fazer, tive que ficar uns 20 dias afastado, né, da minha profissão. Mas graças a Deus já está tudo medicado, tudo tratado. É claro que eu tenho que tomar uns devidos cuidados ainda, né? Mas já posso trabalhar normalmente, né? Sem que haja uma exigência física muito forte. Então, como a minha parte agora é só orientação, então eu estou tranquilo para praticar minha profissão. E conta um pouco dessa chegada no Marcílio Dias, na condição ali de evitar um rebaixamento de um clube tão tradicional em Santa Catarina e o mérito de conseguir de fato evitar isso, né? E agora o planejamento também para a sequência da temporada, tendo em vista aí uma Série D, competição que tu conhece bem, já participou em outras oportunidades, ano passado inclusive com o Brasil. Como que está essa sequência agora para a competição que começa em menos de um mês? Então, bom, só para concluir também, né? Daí, como eu tinha que ficar uns 20 dias afastado do cargo, né? Então a gente entrou num acordo com a diretoria ali, e aí eu tive que me afastar, né? Para minha total recuperação. E depois, deu uns exatos 30 dias, eu recebi esse convite, né? Do Marcílio Dias, porque eles já estavam no quadrangular da morte, né? E aqui no estado de Santa Catarina, das 4 equipes, só escapavam um, né? Porque é uma mudança para o próximo ano na competição. Eles querem diminuir o número de clubes para diminuir o número de datas, enfim, para ter um campeonato mais enxuto. E nisso estava o Figueirense, o Joinville, o Carlos Renault e o Marcílio Dias, né? E aí, como eu conheço também muito, a gente, pelo próprio Brasil, a gente enfrentou e conheço, acompanho muito todos os campeonatos, né? Eu sabia que tinha uma missão muito complicada, muito difícil pela frente, mas o Marcílio Dias também tem uma equipe, né? Quando eu fui analisar o elenco, uma equipe muito boa, uma estrutura muito boa, uma torcida também muito apaixonada, né? E eu fui acreditando que era possível, e graças a Deus a gente conseguiu fazer, né, um bom trabalho aqui. Nós tivemos 2 vitórias em frente ao Figueirense, uma em casa e fora, né? E contra o Joinville também 2 vitórias e um empate contra o Carlos Renault, que nos deu a liderança da competição, e só escapava um, e graças a Deus nós fomos abençoados aí e conseguimos escapar dessa situação incômoda, e já está pronto para a Série A do ano que vem, né?
Não, o Marcílio Dias, para escapar do rebaixamento, teve que fazer 13 pontos. Mostra 13 que pontos. foi difícil esse quadrangular, porque só um escapava. Só para comparar com o do Rio Grande do Sul, o Guarani escapou com 8. Sim. E o Monson também com 8. Com 8, isso. E o Marcílio teve que fazer 13 contra times tradicionais. Então o catarinense é uma competição de alto nível. Porque pode não ter um time grande da Série A do Brasileiro, mas são vários times equilibrados. É um nível muito equilibrado. Sim, né? e o Marcílio é uma dessas equipes. A gente viu o Marcílio contra o Brasil no passado. O Brasil perde pro Marcílio em casa e ganha fora. Que até faz o oposto, porque jogar em Itajaí sempre é muito complicado, no gigantão das avenidas. E como é que tá esse planejamento pra Série D? Vai ter mudança no elenco, reforços? Como é que tá a preparação de vocês aí? Agora é uma nova perspectiva, né? Porque apesar da gente ter escapado aqui, né? A equipe foi para o torneio da morte, né? Então há uma reformulação grande no elenco, né? Estamos à procura de alguns atletas para reforçar o elenco agora, né? Então é uma outra competição, é um outro campeonato contra outras equipes de grandeza também, né? Muito importante no cenário nacional. A gente tem que ter muita inteligência, né? Para essa formação de elenco. Trabalhar forte para que a gente esteja bem preparado, né? Para que a gente sabe da dificuldade que é enfrentar um Brasil em Pelotas, um São José lá no estádio, no campo sintético, né? Então, e tanto faz o Azures, né? Um calor incrível lá em Pato Branco, o São José aqui lá em Curitiba, o São Joséense em Curitiba, enfim. É um campeonato que a gente conhece bem, um campeonato bem disputado, um campeonato bem equilibrado, né? Então a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, trazer atletas com esse perfil que conheça esse tipo de competição. É uma época aí também que muito chuvosa, com campo molhado, jogos à noite, um jogo muito físico também em alguns momentos. Então são muitas variáveis, né? Mas a gente já tem conhecimento de tudo isso e está se preparando, né, para essa competição aí da melhor maneira possível. E a reformulação que a própria CBF fez para a Série D deste ano, né? E fez essa distribuição com as equipes, duas ali de cada estado. Como que tu avaliou isso também, a ampliação da competição, que hoje possibilita, inclusive, a permanência na própria Série D, desde que avance ali até a terceira fase? Como que acompanhasse isso? Tu que já participou, né, da Série D em outras ocasiões, e o que tu pode trazer para a audiência aqui? Olha, eu vejo assim, né, que a CBF está tentando, né, melhorar, né, aumentou o número de participantes, e o grupo, né, ficou de 6, agora classificam 4, né, então turno e retorno, né, claro que vai ter mais fases de mata-mata, e também distribuiu melhor, né, 2 de Santa Catarina, 2 do Rio Grande do Sul e 2 do Paraná, tira um pouco daquela rivalidade estadual e traz uma competição mais democrática, vamos colocar assim, né? Então a gente vai ter que ter vários estilos, né, dentro da competição, que cada lugar tem a sua cultura, tem a sua identidade, e a gente já tem conhecimento disso. Eu acho que é um ano complicado, difícil, né? Que as equipes vêm fortes, estão investindo. Então se preparar bem, é jogo a jogo, alguns atletas aí chegando, e essa época do ano, ainda mais esse ano em específico, né? Que é a Copa do Mundo, então o calendário ficou bem apertado, ficou enxuto. Tem alguns atletas ainda que estão em competições em outros estados. Então, para a gente monitora muito atletas, mas para você captar esse atleta, para você atrair ele, para ele vir para o seu clube, é complicado, né? No Brasil, aí, ano passado, a gente conseguiu montar uma equipe competitiva mais da metade para frente da competição. Então, mostra que não é fácil. O início nosso prejudicou, mas no final ali, que a gente estava com uma equipe mais reforçada, a gente conseguiu pontuar bastante. Então, isso também eu trago de experiência para agora no Marcílio Dias, né? Então, é complicado. A gente sabe que esse é o cenário, então a gente tem que estar pronto para esse tipo de situação. Quero te perguntar especificamente sobre dois atletas que são conhecidos da cidade, mais do Pelotas, mas sobre a permanência para a Série D. O Matheus Cavicchioli, que tem 39 anos, goleiro conhecido, não só do Pelotas, porque jogou muito tempo no América Mineiro. Então é um goleiro já conhecido para quem acompanha futebol. E o Cezinha, que ano passado jogou o Gauchão pelo Pelotas. Esses dois seguem para a Série D?
São dois atletas que estão bem assediados, né? A gente eles aqui, né? O Cezinho fez um ótimo campeonato, né? E depois da minha chegada também aqui, eu consegui posicionar ele um pouquinho melhor. Ele teve 3 assistências e fez 2 gols, então foi um dos responsáveis pela nossa permanência aqui, né? E o Cavicchioli é um dos líderes, né? A história dele conta por si só o que esse cara já fez no futebol. É um dos caras aqui que somou muito pro elenco, um cara experiente, fez vários jogos, grandes defesas aqui que nos ajudou também. Eu, particularmente, espero que eles continuem, né? Mas é como eu disse, essa época do ano aí tem muito assédio de outras equipes, a gente tem aquelas questões contratuais, mas a gente sabe como é que às vezes o mercado é agressivo e tira esses atletas de você. Mas, a princípio, eles continuam. Emerson, eu vou voltar aqui no teu período no Brasil e em especial no teu desligamento, porque a gente, semana passada, foi surpreendido com a demissão do Felipe Luiz depois de uma goleada, né? E no debate esportivo aqui eu lembrei que tu acabou saindo do Brasil depois de uma goleada também contra o São Gabriel na competição. Claro que teve ali um período maior, que inclusive foi pós um jogo treino, na verdade, mas a última partida oficial tinha sido de uma goleada em cima do São Gabriel. Depois daquele jogo, o Brasil acaba optando por trocar o comando e fica campeão daquela competição. Tu acredita que se tu permanecesse no Brasil, o destino pudesse ser o mesmo? Tu estava notando uma evolução do grupo? Como que foi aquele desligamento que, de certa forma, surpreendeu a todos nós aqui na época? Ah, infelizmente o futebol tem disso, né? A gente já está acostumado, né? É, eu particularmente, assim, eu tô muito feliz pelo que o Brasil está se tornando, né? E eu, em todas as minhas entrevistas, eu falava que num futuro breve o Brasil ia voltar a ser gigante como ele se vê, né? Verista, né? Mas atravessou um momento ali perigoso, né? E a gente estava nesse momento aí, né? Eu acredito que muito, né, em Deus, que Deus me colocou naquele momento ali, apesar de eu sei que eu recebi algumas críticas, mas e isso foi dito por várias pessoas ali de dentro mesmo, né, que foi o pior momento da história do Brasil. E eu estava ali, eu sei da minha contribuição, né? Mesmo que externamente muitas coisas não aconteçam, não chegue a ser a todos, né, o conhecimento, mas eu levei jogadores a custo zero, a formação do elenco ali, 90% do elenco fui eu, né? Jogadores que foram responsáveis pelo título na Copinha e pela ela reta final na Série D também, então estávamos invicto há mais de 7 jogos, houve algumas contrariedades ali em relação a alguns amistosos que eu não queria, e foi feito de uma forma equivocada, mas já passou. E assim, fiquei feliz demais porque esses atletas que foram campeões, como eu disse, 90% deles fui eu que levei. O Tchepo, que fez grandes defesas ali, eu tirei ele da Chapecoense, que era um clube de Série A, o Murilo, que eu trouxe lá por ter enfrentado ele. Então, enfim, tantos outros, não vou citar nomes, né? Mas porque eu sei, e internamente as pessoas sabem também quem eu levei para lá. E nos jogos finais ali, 90% do elenco era eu que tinha levado aqueles atletas. Então eu tive minha contribuição, muito de cabeça tranquila. Foi um momento muito delicado do clube, né? Que nós não tínhamos realmente muitas condições, né? É, fico até meio. A gente tem que medir as palavras, né? Então, para não machucar ninguém. Então, mas o que eu quero dizer, assim, de coração, que o Brasil é gigante, é uma torcida muito apaixonada, é um clube de uma tradição pô, gigante também. Então, eu acho que falta pouco ainda, né? Falta pouco para o Brasil voltar para onde ele nunca devia ter saído, né? Então, para disputar competições aí de alto nível, competições internacionais, eu até falo, pela grandeza que ele tem, né? Por tudo aquilo que ele representa.
E para mim foi uma experiência inigualável, assim, sabe, por tudo que eu vivi ali, por tudo que eu passei. E graças a Deus, né, saí com a consciência tranquila que eu procurei fazer o meu melhor, me entreguei de corpo e alma mesmo, porque eu já vinha me arrastando até nessa questão de saúde, então, e eu pude contribuir de alguma forma, né? Se eu magoei alguém, se eu deixei a desejar alguém, até hoje eu peço desculpas, e enfim, mas eu só tenho a agradecer. Então, é uma página muito importante na minha carreira, na minha vida. E agora eu estou continuando, né? E eu sei daquilo que eu sou capaz também. Eu tendo condições de trabalho, material humano, eu acredito que em breve também a gente vai alcançar voos maiores. E é trabalhando, né? Com honestidade, que eu sempre falei, com honestidade, com pé no chão, com muita humildade e muito trabalho que a gente consegue as coisas na vida. Então, eu tenho muita fé nisso e com paciência eu vou alcançar aquilo que eu almejo na minha carreira. E o meu desejo para o Brasil é da mesma coisa, sabe? Eu espero um dia ver o Brasil, né, no mais alto nível possível aí, que melhore a sua organização, sua infraestrutura, né? E que essa torcida que tem essa paixão incrível, né, se sinta orgulhoso por aquilo que o time vai fazer dentro de campo. O Alexandre Luna está participando da nossa live aqui e diz: parabenizo o Emerson Cris e todos que seguraram as pontas nos últimos meses. Como diz o hino do clube, vocês têm seus nomes gravados na história. Então, o torcedor Chavante aí mostrando apoio ao Emerson Cris, que comandou o Brasil na Série D. Tu citaste sobre o contrato do Cavicchioli, do Cezinha. Então, me parece que o Marcílio Dias tinha muitos atletas só pro Catarinense, não só pra Série D. Aliás, o teu contrato também era só pro Catarinense e agora que renovou. Isso. É porque a gente sabe, né? O clube é um clube que tem uma representatividade muito grande aqui no estado e no Brasil também, já disputou vários campeonatos, né? E quando ele se viu nessa situação complicada, né, de torneio da morte, então ele sabia que ele precisava refazer algumas situações, né? E eu aceitei esse desafio que eu tinha certeza que a gente, né, dentro no meu íntimo eu sabia que tinha capacidade para isso. E eu aceitei o desafio, graças a Deus deu certo e a diretoria, como foi aí no Brasil também, eu renovei, né? Então, porque quem acompanha o dia a dia, o trabalho, sabe daquilo que a gente faz. E agora, né, uma nova página, numa nova etapa, e agora sim, é pé no chão novamente, com muita humildade. O próprio Marcílio Dias também é um clube que está se reorganizando, quitou suas dívidas nos últimos tempos, então está revitalizando o estádio, revitalizando o vestiário, academia, está criando uma infraestrutura muito melhor, né? Dando uma condição de trabalho muito melhor e tem uma torcida aqui que é muito apaixonada também, muito vibrante. Então é um clube que tem tudo para crescer dentro do cenário e alçar voos maiores também. E aí a gente está nesse processo, espero fazer parte de tudo isso, né? Mesmo sabendo que é uma reconstrução novamente, né? Mas é assim que as coisas acontecem. Emerson Cris, quero te agradecer muito por participar com a gente aqui da Pelotense, nessa sexta-feira 13, falar sobre o Marcílio Dias, relembrar tua passagem pelo Brasil. Desejo aí boa sorte na sequência da tua carreira e na Série D pelo Marcílio. Poxa, boa noite mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que não tive essa oportunidade ainda de falar sobre isso, né? Mas olha, agradeço por tudo que aconteceu por mim aí na cidade, uma cidade, pô, maravilhosa de um povo muito acolhedor pô, sempre me recepcionaram da melhor maneira possível. Sempre fui bem tratado em todos os lugares que eu fui, apesar da dificuldade que a gente passava, mas todo mundo estava vivendo junto ali, sabia da dificuldade que nós estávamos atravessando. E esse torcedor, né, que fez com que isso acontecesse, brigou por nós e lutou, e a gente conseguiu resgatar aquilo que sempre o Brasil teve, né, e eu só tenho a desejar o maior sucesso do mundo para o Brasil, né, e agradecer por tudo aquilo que eu vivi intensamente esses meses que eu estive por aí. Certo, um grande abraço e quando tiver em Pelotas pelo Marcílio Dias, quiser vir na Pelotense aqui também, está convidado.
Opa, com certeza. É só chamar que a gente tá pronto aí. Grande Um abraço. abraço a Bom fim todos, de viu? semana. Tudo de bom. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Ô, tchau, tchau. Tá aí, então, Emerson Cris, ex-treinador do Brasil, que vai enfrentar o Brasil pelo Marcílio Dias. É isso, será adversário dentro da Série D. A competição inicia no mês que vem. Não temos a tabela até agora, por incrível que pareça. Uma semana hoje que saiu o grupo e a tabela não saiu ainda. O Enio Barbosa também parabeniza aqui, ó. Parabéns a este profissional. Grande abraço. O trabalho da equipe Rádio Potência nota 10. Obrigado, Enio Barbosa. É sempre muito gentil.